Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre o Censo Demográfico de 2022, promovido pelo IBGE. Qual a importância e a relevância de você participar desse novo levantamento? Isso você confere no Observações, que volta em instantes. O novo portal da Prefeitura de Pará de Minas está no ar. Veja notícias e serviços, fale com a ouvidoria, acompanhe o trabalho das secretarias e muito mais. Descubra o jeito mais rápido e fácil de saber tudo sobre a nossa cidade. Acesse parademinas.mg.gov.br, baixe o app e tenha a Prefeitura na palma da mão. Novo portal da Prefeitura. Pará de Minas, mais conectada com você. Prefeitura de Pará de Minas. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa. Medicamentos genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares. A Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, 18 Centro, em frente ao Banco Santander. Seja prático e sustentável. Cadastre-se na conta digital. Acesse o WhatsApp da Águas de Pará de Minas, 21 97211 8064 e escolha a opção 9, Conta Digital. Ao iniciar a conversa, informe seus dados. A solicitação também pode ser feita na Central de Relacionamento. Saiba mais no site aguasdeparademinas.com.br. Águas de Pará de Minas, levando mais qualidade de vida para a população. Qual sonho você quer ativar? Falar inglês te ajuda a chegar lá. Aproveite a condição especial de 50% de desconto no material didático do método Dynamic. Matrículas abertas. Number 1. Inglês completo. Pensou Fiat, pensou Pavep. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. Desde o dia 1º de agosto, agentes censitários do IBGE estão percorrendo as ruas do Brasil para averiguar como está a real situação do nosso país. Mais de 75 milhões de domicílios serão visitados. E quem vai falar para a gente sobre a importância desse censo demográfico e esse retrato do país é o André Mendonça. Ele que é técnico do IBGE aqui na nossa região e vem hoje aqui no Observações falar sobre todos os aspectos do censo demográfico de 2022. Bom, André, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa para falar sobre esse censo demográfico que é um retrato do Brasil e que é mais que necessário trazer isso à tona para todo o público, né? Sem dúvidas, né? Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. E é, de fato, muito importante, né, que a população tenha consciência do censo demográfico e das suas implicações para a sociedade. Né? Bom, André, eu vou começar o nosso programa te perguntando o seguinte: o que é o censo demográfico? Né? Muita gente pergunta assim, mas eu vejo o pessoal do IBGE passando na rua, mas eu não sei, na verdade, o que é que eles estão fazendo. Explica para a gente o que é o censo demográfico e qual que é a importância dele para o nosso país. Então, o censo demográfico ele é a maior pesquisa estatística realizada aqui no Brasil, né?
O censo ele vai de casa em casa, nos mais de 75 milhões de domicílios, né, que a gente tem no Brasil inteiro, para buscar as pessoas, né? Saber quantas pessoas moram em cada residência, saber as condições de habitação, condições de escolaridade, de trabalho dessas pessoas. Então, mais do que uma contagem da população, o censo também quer saber como que essas pessoas vivem, né? Quem são essas pessoas, como está dividido, né, em questão de sexo, de idade, de raça, a distribuição das pessoas. E isso é muito importante para o planejamento de políticas públicas, né? Porque quando o governo, né, os entes públicos, né, seja em qualquer esfera, né, ele tem essas informações precisas, né, ele consegue planejar com mais qualidade políticas voltadas para a realidade, né? Então, o censo ele é fundamental, né? Não é realizado só no Brasil, né? Ele é realizado em todos os países desenvolvidos, é realizado periodicamente o censo demográfico e ele é, sem dúvida, importantíssimo para o planejamento do futuro. Agora, André, a gente sabe que o censo ele é realizado a cada 10 anos, né? Então, esse censo que hoje está sendo promovido em todo o Brasil, ele deveria ter sido feito em 2020. Por que atrasou tanto e agora, nesse ano, teve novidade? Como está isso? Então, o censo, realmente, a ideia dele é que ele seja realizado de 10 em 10 anos. Né? O último censo realizado em 2010, né? Só que devido à pandemia, né, que pegou todo mundo de surpresa, né, inclusive o próprio IBGE, né, que já estava com processos seletivos abertos, né, já tinha feito toda uma preparação para ir a campo em 2020, com o orçamento já autorizado, a gente teve que adiar para 2021. Em 2021, devido a essa crise econômica, né, teve um corte de orçamento que não foi possível realizar o censo em 2021. Mas este ano já está em campo, né, desde o dia 1º de agosto. E a principal novidade deste censo em relação aos censos anteriores sem dúvida, os recursos tecnológicos, né? Hoje a gente tem muito mais recursos do que tinha em 2010. Né? Então, o acompanhamento ao vivo, né, por assim dizer, dos recenseadores, do que está sendo feito em campo, de todas as dificuldades que são encontradas, e isso facilita muito e especialmente melhora muito a qualidade dos dados que a gente está conseguindo captar. Agora, neste ano, quantos agentes estão envolvidos aqui na nossa região de Pará de Minas e Itaúna, né, que é onde vocês atuam? Porque aqui em Pará de Minas, gente, a gente tem a agência mais próxima do IBGE em Itaúna, então por isso que eu estou incluindo Itaúna aqui na nossa pergunta. Então, quantos agentes estão envolvidos aqui no campo de Pará de Minas, de Itaúna e de toda a região, né? E como está sendo a receptividade, principalmente dos cidadãos? O pessoal tem bem recebido os recenseadores? O censo ele é uma operação muito grande, né? Então, ao todo, né, no Brasil inteiro, a gente está falando de mais de 200 mil pessoas que foram contratadas exclusivamente para o censo. Então, na nossa região aqui, né, na área de Itaúna, né, conforme está distribuído no censo, em 12 municípios, nós temos mais de 300 vagas, né, de trabalho. Aqui em Pará de Minas, especificamente, são 90 vagas de trabalho. Né? Essas vagas são 10 supervisores e 80 recenseadores. Uma das dificuldades que nós estamos enfrentando é a questão de capacitação e contratação de pessoal. Né? Nós já tivemos 3 processos seletivos já para recenseador e ainda assim a gente não conseguiu completar até o presente momento o quadro de vagas para recenseador. Mas essa dificuldade é por conta de interessados ou é por falta de mão de obra qualificada? Olha, teve uma série de detalhes, né? O primeiro processo seletivo, ele acabou saindo muito cedo, né? Porque inicialmente o censo começaria em junho, não em agosto, né? Então, acabou que as pessoas que tinham concorrido por um trabalho temporário, quando chegou no momento da contratação, a maioria delas já tinha conseguido um outro emprego, já não tinha mais interesse num trabalho temporário, né? De apenas 3 meses, né? Como recenseador. Além disso, a gente enfrenta muito desinteresse da população, né? Então, com respeito à questão de trabalho mesmo. Né? Mas, nesta próxima semana, a gente vai ter um treinamento, né, de recenseadores. Então, a gente espera que vai cobrir essas vagas e a gente vai chegar bem próximo desse número de 80 recenseadores em campo aqui em Pará de Minas. Agora, os cidadãos estão sendo bem receptivos? Sim, de um modo geral, a população recebe muito bem o IBGE, né, historicamente.
Mas, assim, uma das principais dificuldades que a gente tem enfrentado é encontrar as pessoas em casa, né? Bom, o perfil da população acabou mudando muito, né? Especialmente nos últimos anos, né? Então, muitas vezes é difícil encontrar os moradores em suas residências, que é onde o censo é feito prioritariamente, né? Em entrevistas presenciais. Então, o recenseador ele é orientado até no treinamento mesmo de ir na casa dos informantes, né, em horários alternativos, né, às vezes à noitinha, em fins de semana, para tentar entrevistar o maior número possível de pessoas. Então, essa dificuldade é uma dificuldade natural, está esperada, né, não é algo exclusivo aqui de Pará de Minas, mas a gente reforça, né, para que todos os que têm essa oportunidade, que tenham contato ali com o recenseador, reserve ali alguns minutinhos para responder o recenseador, para que ele possa cumprir ali também o seu trabalho e você também exercer a cidadania, né? Bom, eu estou perguntando essa questão da receptividade porque a gente vê, principalmente com os agentes de endemias, né, que combatem a dengue aí, muita resistência até mesmo de abrir a porta para o agente de endemias entrar e fazer ali a prevenção ao Aedes aegypti. No caso do IBGE, a pessoa às vezes pode ficar com medo assim, quem que é esse sujeito que está chegando aqui na minha porta, perguntando sobre se eu tenho geladeira em casa, se eu tenho banheiro, como que é isso, né? Então, assim, explicar para a população que esses dados, essas perguntas, são justamente para que no futuro o Brasil possa preparar, então, políticas públicas que vão até mesmo melhorar a casa daquela pessoa, a vida daquela pessoa, através dessas informações, né? Sem dúvidas, né? Em geral, as pessoas quando se recusam, né, responder o IBGE, e isso acontece sim, né? Visto que a gente quer contar todo mundo, né? Qualquer 1-2% da população que se recusa já é um número muito significativo, né? Mas quando a pessoa se recusa, normalmente é por uma insegurança, né? Por não saber quem está ali na porta, ou por uma insegurança também do que será feito com esses dados, né? Então, o IBGE ele trabalha bastante, né, com divulgação para reforçar essa questão da segurança, principalmente. Todos os recenseadores eles vão de porta em porta com colete, né, com os símbolos do IBGE, com o telefone do IBGE, o site do IBGE, com o crachá, que tem um QR Code e o documento de identificação lá do recenseador. Ele também tem à sua disposição, né, o informante, o site do próprio IBGE, o ipge.gov.br, onde ao abrir o site, né, na página inicial lá está assim, deseja consultar a identidade do recenseador. Então, só digitar o número de matrícula, identidade ou o CPF dele, qualquer um dos três, você consegue confirmar se aquela pessoa é de fato um recenseador, né? E também temos postos locais, né? No caso aqui em Pará de Minas, está localizado na Escola Estadual Pereira da Costa, né? É onde está sendo a base nossa aqui em Pará de Minas durante o censo demográfico. Agora, vale lembrar para as pessoas que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as perguntas, mas golpes envolvendo o IBGE já aconteceram e as pessoas têm que ficar atentas porque o recenseador, por mais que ele esteja ali paramentado, equipado com colete, né, com toda aquela identificação do IBGE, as pessoas têm que ter a questão seguinte, jamais ele vai pedir conta bancária, jamais ele vai solicitar valor, uma contribuição espontânea. Então, isso as pessoas podem ficar atentas, porque se caso houver, não é do IBGE, né? Com certeza, né? O IBGE não vai recolher, o recenseador não vai recolher de maneira alguma nenhum tipo de valor, nem em espécie, nem por transferência, né? Não é necessário que o recenseador entre na residência, né? Ele pode fazer essa entrevista na porta ali do morador, até por interfone, se a pessoa preferir, se achar mais seguro. Se ela tiver muita resistência, talvez, em fazer aquela entrevista, ele pode solicitar a entrevista por telefone, ele pode solicitar para responder pela internet, mas ele precisa conversar com o recenseador para isso, né? Embora exista a possibilidade de uma entrevista por internet, ela precisa vincular aquela residência a um questionário realizado pela internet. Então, o recenseador ele gera um código, né, que é enviado para o e-mail da pessoa e aí, através desse código, né, num link de acesso com uma senha, o
o morador ele pode responder o questionário também pela internet. Até mesmo para se ter controle do que está sendo informado, né? Porque a gente sabe que se pega ali o CPF, né, a identidade, justamente para que esses dados sejam fidedignos à realidade. Sim, sim, existe um controle, né? E até o nosso principal papel aqui como supervisores e coordenadores é garantir que toda a população está sendo recenseada e também que está sendo recenseado com qualidade, né? Então, é muito importante esse controle de qualidade no censo. Então, todos os questionários, né, eles não de maneira individualizada, né, mas através de um conjunto de informações, ele passa ali para ver se aquela informação está sendo realmente representando a realidade, né? Não está muito distorcida. Agora, aquela pessoa que trabalha o dia inteiro, né, não tem tempo e tudo mais, como que ela vai saber se o recenseador já passou na porta da casa dela? Então, a orientação que é passada para todos os recenseadores ele foi na casa de alguém, não conseguiu contato, né, não tinha ninguém em casa, ele vai deixar uma folha de recado, né, na caixa de correio ou ali de alguma maneira que seja visível, né, para o morador, com o telefone dele, né, que é um telefone institucional fornecido pelo IBGE, para que ele possa agendar uma entrevista. Ele pode ir no local de trabalho, ele pode fazer por telefone. O importante é conseguir recensear todos, né? Então, existe esse empenho de formas alternativas para que todas as pessoas sejam de fato recenseadas. Ok, André, agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta tem mais observações que hoje fala sobre o censo demográfico. Não saia daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. Seja prático e sustentável. Cadastre-se na conta digital. Acesse o WhatsApp da Águas de Pará de Minas. 21 97211 8064 e escolha a opção 9, Conta Digital. Ao iniciar a conversa, informe seus dados. A solicitação também pode ser feita na central de relacionamento. Saiba mais no site aguasdeparademinas.com.br. Águas de Pará de Minas, levando mais qualidade de vida para a população. Qual sonho você quer ativar? Falar Inglês te ajuda a chegar lá. Aproveite a condição especial de 50% de desconto no material didático do método Dynamic. Matrículas abertas. Number 1. Inglês completo. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa. Medicamentos genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares. A Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, 18 Centro, em frente ao Banco Santander.
Pensou Fiat, pensou Pavep. De volta com observações que hoje fala sobre o censo demográfico do IBGE, que está sendo promovido em 2022. Bom, André, no primeiro bloco nós falamos sobre os aspectos gerais, do censo. Agora eu vou te perguntar sobre as perguntas que são colocadas aí durante as entrevistas que os recenseadores estão fazendo nas casas dos paraminenses, enfim, de todos os brasileiros. O que é perguntado? Primeiramente, questões financeiras, questões sociais, quantidade de pessoas em casa. Explica pra gente. Olha, o censo demográfico ele possui dois questionários distintos, né? O questionário básico e o questionário da amostra, né? Em 90% dos domicílios, né, eles vão responder o questionário básico e 10% responde o questionário da amostra. Embora os conteúdos sejam parecidos dos questionários, obviamente no questionário da amostra isso é bem mais detalhado, né? Visando estimativas oficiais do IBGE para alguns dados que não é possível captar em todos os casos, porque envolveria muito mais recursos, muito mais tempo, né, para a coleta propriamente dita. O questionário básico ele tem 26 perguntas e o questionário da amostra tem 77 perguntas. Talvez alguns se assustem, né? Que muitas perguntas, né? Mas na verdade essas perguntas muitas vezes não chega a esse número todo, né, em cada entrevista, porque existem cortes. Por exemplo, para pessoas abaixo de 10 anos não vai perguntar nada sobre questão de trabalho. Para algumas pessoas abaixo de 5 anos não vai perguntar se está frequentando a escola. Então não existem cortes que o próprio questionário faz visando adaptar a cada situação encontrada em campo. O que é perguntado, né? O principal objetivo do censo é definir quantos somos, quem somos e onde vivemos, né? Então vai perguntar ali o nome completo de cada um dos moradores, data de nascimento, sexo ao nascer, raça e cor da pessoa. Além disso, pergunta se a pessoa sabe ler e escrever, se ela está trabalhando atualmente ou não. Também pergunta sobre questão de mortalidade, se faleceu alguém que morava ali naquele domicílio nos últimos anos, se a pessoa mudou de cidade nos últimos anos. Todas essas informações, elas fornecem dados para que possa ter estimativas oficiais para os anos à frente, né? Então são informações muito importantes. No questionário da amostra, a gente consegue perceber que detalha, por exemplo, a questão de educação e trabalho bem mais do que no questionário básico, né? Então não vai perguntar se a pessoa sabe ler e escrever, vai perguntar ali se ela está estudando ou estudou no passado, qual que é o grau de instrução dela, se ela tem que fazer algum deslocamento utilizando transporte público para estudar. No trabalho, a mesma coisa, não vai perguntar só o rendimento, né? Vai perguntar ali qual é a ocupação da pessoa, né? A atividade do negócio onde que ela trabalha, também de questão de deslocamento, de carga horária, se a pessoa às vezes está desempregada, se ela está procurando algum trabalho ou não. Então é um retrato mais profundo investigado na amostra. Bom, André, e dentro dessa pergunta também, que você disse aí que envolve todos esses aspectos, a gente tem questões financeiras, Então é onde a população às vezes fica com receio, Gente às vezes que recebe um salário mínimo, fica com vergonha de falar assim que eu estou recebendo esse salário. Tem gente que às vezes não recebe um salário mínimo e fica com vergonha, achando que o recenseador vai criticar ou vai falar alguma coisa nesse sentido. Então tem que deixar claro para a população que tem que falar a verdade, Tem gente que às vezes mascara aquela informação às vezes por conta disso, de ter medo que vá acontecer alguma coisa ou com medo de alguma crítica, acaba mascarando, e isso não ajuda em nada o IBGE a contabilizar a nossa situação, É verdade, né? A missão do IBGE, a razão de ser do IBGE é retratar a realidade, né? Então, quanto mais honestas forem as respostas aos recenseadores, com mais qualidade, mais próximo da realidade, a gente vai conseguir chegar com o resultado do censo demográfico, né? O que a gente pode garantir? O sigilo estatístico. O IBGE leva muito a sério essa questão do sigilo. Então, todas as respostas, especialmente aí da questão financeira, que realmente costuma gerar uma resistência maior por parte dos informantes, mas todos os dados fornecidos, eles são protegidos por sigilo estatístico. Eles não podem ser usados para nenhum outro tipo de fim. Não pode ser usado para fim administrativo, não pode ser usado para fim judicial, nem criminal. Não pode ser utilizado de maneira alguma esses dados. São apenas para fins estatísticos.
E o IBGE leva tão a sério isso, né? Até porque é uma instituição premiada internacionalmente, né? Então ele tem que seguir parâmetros internacionais, que nós não conseguimos ter acesso a questionários de maneira individualizada, nem o próprio recenseador, nem os supervisores aqui na ponta, nós não conseguimos ter acesso a essas informações de maneira individualizada. Então, o meu próprio questionário, eu não consigo acessar o sistema do IBGE e ver lá o que foi respondido, para garantir o sigilo estatístico. Então, isso é fundamental, ter essa certeza de que o IBGE respeita, sim, o sigilo. Agora, quanto tempo que dura, né, esse questionário, né? Recentemente, saindo ali para trabalhar, eu recebi o recenseador na porta da minha casa, estava saindo com o carro para trabalhar, e aí eu parei 5 minutinhos, fiz ali todo aquele questionário, né? Mas assim, é entre 5 e 10, como é que funciona isso? Qual que é o padrão? O padrão, né, como a maioria das pessoas vai responder o questionário básico, né, em média ele demora 5 minutos. Pode variar um pouco devido ao número de pessoas que reside naquele domicílio. Então, se tiver mais pessoas, talvez ele demore alguns poucos minutos a mais, né? O questionário da amostra, por ser bem mais completo, ele em média dura 17 minutos, né? Também pode variar para menos ou para mais de acordo com a quantidade de moradores, né? Este que é o tempo médio de resposta ali para o questionário do censo demográfico. Agora, você disse no bloco anterior que quando a pessoa não acha, né, quando o recenseador ele não acha o indivíduo que mora naquela casa, ele deixa um recado. Vale ressaltar que ao deixar esse recado, as pessoas têm que entrar em contato, porque a gente tem que deixar explicado aqui para a nossa população que o recenseador, gente, a gente tem que ajudar esse pessoal, porque além de ficar debaixo de chuva, sol, aí, todas as intempéries, eles também recebem por produção, ou seja, por casa visitada, por pessoas entrevistadas. Então, para ajudar todas essas pessoas a receberem realmente um valor significativo, tem que ajudar também participando, né, André? Sem dúvida, sem dúvida. O trabalho do recenseador é um trabalho bem difícil mesmo, né? Porque envolve se deslocar, envolve bastante esforço físico, né? E também ele tem que lidar com muitas pessoas o tempo todo e pessoas de diferentes situações, né? Então, quanto mais a gente facilitar o serviço do recenseador, sem dúvida ele vai conseguir produzir mais, vai conseguir entregar o trabalho dele com mais qualidade e também a gente vai contribuir para ter um censo de mais qualidade, né? É importante destacar que o recenseador, né, para ele conseguir receber, né, ele precisa terminar aquela fração do território que ele está trabalhando, né? Então, para isso ele precisa entregar um percentual mínimo ali de entrevistas realizadas para ele conseguir receber a produção. Então, se às vezes fica faltando muitas casas ali que ele não está conseguindo acesso, né, ou não está conseguindo conversar diretamente com um dos moradores, isso pode estar atrapalhando ali a pessoa receber do IBGE, né? Então a gente pede, por favor, né, se recebeu ali algum aviso do recenseador, não deixe de entrar em contato, né? Entre em contato pelo WhatsApp, hoje é muito comum, né? Muito tranquilo de fazer isso, pode fazer entrevistas por telefone, pode solicitar entrevista pela internet, mas não deixe de responder o censo demográfico. Agora, André, uma questão que a gente tem que explicar e muito para a nossa população é que o IBGE ele é apartidário, independentemente de quem esteja na presidência da República, quem está governando o Estado, quem está governando a cidade, o IBGE ele é uma autarquia individual, claro que pertence ao governo, mas ele tem as suas atividades aí totalmente individuais e totalmente à parte do governo, porque a gente está vendo aí as campanhas eleitorais que começaram agora recentemente, que está passando na televisão, no rádio, né, o corpo a corpo na rua. Muita gente falou assim, mas aquele cara do IBGE e tal está representando o presidente que está atualmente, e não é bem assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não, o IBGE ele é independente, né? Ele é um órgão de Estado independente. Então, já tem uma instituição com mais de 80 anos, né? Então, entra governo, sai governo, o IBGE ele permanece, né? Então, ele não tem vínculo com políticas partidárias, né? O que o IBGE investiga, o que ele busca são informações voltadas para políticas públicas, que vão ser utilizadas por todos os governos, né, na esfera municipal, estadual ou federal, né, independente de partidos, né. Então, o IBGE ele visa captar a realidade e entregar essas informações tanto para os entes públicos, tanto para entidades privadas, visto que os dados do IBGE são públicos, né. Então, todos podem utilizar os dados do IBGE
para quaisquer fins, seja para fins políticos, fins públicos, melhor dizendo, seja para fins privados. Né? Ok, André, agora a gente vai para mais um intervalo e na volta tem mais observações. Não sai daí, a gente volta já já. A Casa Branca Imóveis tem os melhores locais para você comprar ou alugar. Casas, apartamentos e imóveis comerciais em pontos estratégicos você só encontra aqui. Agende já uma visita com um de nossos corretores. Casa Branca Imóveis, Rua Caxambu, 368, bairro São Luís. Telefone 3236-4431. A Praminas Seurb presta consultoria e assessoria na regularização de seu imóvel na região de Pará de Minas e acaba de entregar escrituras imobiliárias em Limas de Igaratinga. Uma vitória para quem há tempos esperava por sua regularização fundiária. Praminas Seurb, ligue 3246-9702 ou 99669-1755. A Inova Drogarias tem tudo o que você precisa. Medicamentos genéricos, perfumaria, dermocosméticos e muito mais. Venha conhecer a mais completa linha de suplementos alimentares. A Forte Master, que vai beneficiar o seu corpo e a sua mente a ficarem ainda mais saudáveis. Na Inova, você conta agora com exclusiva sala de vacinas, um ambiente seguro e com a qualidade que só a Inova pode oferecer. Inova Drogarias, Rua Major Silvino Silva, 18 Centro, em frente ao Banco Santander. Seja prático e sustentável. Cadastre-se na conta digital. Acesse o WhatsApp da Águas de Pará de Minas, 21-9-7211-8064 e escolha a opção 9, Conta Digital. Ao iniciar a conversa, informe seus dados. A solicitação também pode ser feita na central de relacionamento. Saiba mais no site aguasdeparademinas.com.br. Águas de Pará de Minas, levando mais qualidade de vida para a população. Qual sonho você quer ativar? Falar Inglês te ajuda a chegar lá. Aproveite a condição especial de 50% de desconto no material didático do método Dynamic. Matrículas abertas. Number 1. Inglês completo. A dica de hoje é válida para motoristas CLT e empregadores do ramo de transporte rodoviário. Bom, a Justiça do Trabalho vem validando as demissões por justa causa daqueles motoristas flagrados ao volante fazendo uso de celulares, seja para gravar situações nas estradas, seja para se comunicarem. Essa decisão, obviamente, vai com base na segurança do próprio motorista quanto dos demais usuários da via, além de contrariar o Código de Trânsito brasileiro. Essa é a dica de hoje. Um forte abraço e até a próxima dica. Pensou Fiat, pensou Pavep. Bom, André, agora a gente vai falar sobre a parte final do censo, né? A gente está vendo aí a colheita das informações através dos recenseadores, mas qual que é o prazo final para terminar e quando que a gente vai ter, então, as primeiras impressões sobre o retrato do Brasil, sobre a realidade do nosso país? Então, o censo demográfico ele foi desenhado, né, para ser realizado em 3 meses. Né? Então, os meses de agosto, setembro e outubro. Né? Em virtude de corte de orçamento, de dificuldade de contratação, né, de mão de obra, que é um problema quase que geral, né, no Brasil inteiro mesmo,
talvez esse prazo delongue um pouco mais, né? Mas foi estabelecido pelo Tribunal de Contas da União um prazo máximo para o IBGE entregar à população oficial do Brasil no ano de 2022. Então, 26 de dezembro de 2022, todo o censo, toda a operação censitária já tem que estar concluída e tem que ter essa informação precisa para o Tribunal de Contas da União. Então, este é o prazo máximo aí do censo. Mas nossa ideia é acabar o quanto antes, né? Agora, todo esse levantamento, que a gente sabe que tem que se tabular aquelas informações, colocar tudo em planilhas, né? A gente sabe que tem sistemas hoje que automatizam tudo isso, mas assim, as informações completas, toda aquela análise do censo, ela será feita até quando? Só em 2023 que nós teremos esse balanço geral? Então, esse ano nós vamos ter uma novidade a partir do início do próximo mês, a divulgação diária de dados da coleta no momento por município, né? Então, a população vai poder acompanhar através do IBGE quantas pessoas já foram recenseadas em cada município, quantos domicílios já foram recenseados. Então, a gente vai ter esse relatório, né? Este ano ainda já sai o resultado de quantitativo de pessoas, né? Até o final do ano, né? A partir de janeiro de 2023 até meados de 2024, já está programado todos os meses divulgações de dados do censo demográfico. Então, primeiramente, vai ser montada aquela pirâmide etária, né, com informações, né, de sexo e idade, para mostrar quem realmente mora aqui no Brasil, né, e depois vai tendo outras informações, por exemplo, fazendo um paralelo entre a informação de idade com pessoas que estão estudando, com pessoas que estão trabalhando, com pessoas que estão procurando mão de obra, com pessoas que talvez tenham alguma deficiência. Todos esses tipos de resultados vão ser divulgados no decorrer dos próximos anos. Agora, com relação ao censo deste ano, tem algum cronograma dele ser prorrogado ou não? Ele tem que ser encerrado em 2022? Tem que ser encerrado em 2022, assim, tem uma previsão legal, né, de que ele deve ser encerrado este ano mesmo. Então, é um trabalho muito rápido, né? Embora seja uma operação que envolva muita gente, mas é um trabalho muito rápido. Por isso, nós precisamos muito do apoio da população, né? Porque não tem como a gente ficar segurando muitas pendências para trás, né? É importante a gente destacar, né, que talvez muitas pessoas tenham essa dúvida, né? E se minha casa não for recenseada, significa isso que não vai ser contado ninguém? Né? Muitas pessoas têm essa dúvida e acham que pessoas que por acaso não tiveram a sua casa recenseada não estão excluídas dentro do quantitativo populacional. Mas não é isso, né? O IBGE ele busca sempre reduzir ao máximo o número de casas sem entrevista, né? que não conseguiu fazer realmente a pesquisa ali no domicílio. Em censos passados, esse número sempre ficou em torno de 1,5%, 1% aí de casas sem entrevista. Então, existe um trabalho estatístico antes da divulgação oficial de imputação de dados. Isso é, se a gente tem certeza que tem morador naquela casa, mas não conseguiu fazer a entrevista, vai ser imputado um dado, de acordo com a média ali da região onde que aquele domicílio está, um valor de número de pessoas que moram ali naquela casa. Para que isso? Para garantir, né, que a contagem de fato reflita a realidade, né? Por exemplo, em municípios grandes, né, o próprio caso de Pará de Minas, 1% pode significar aí, às vezes até mais de 1.000 pessoas. Né? Então a gente tem que, não podemos deixar de contar só porque não conseguiu realizar aquela entrevista. Né? Isso a gente vê bastante em jornal, principalmente você que assiste aí o nosso programa, que assiste televisão também, você vai entender. Quando a gente lança alguma pesquisa, por exemplo, pesquisas eleitorais, aquela margem de erro para mais ou para menos, é justamente isso que o André está explicando aqui para a gente, que essa margem de erro é onde entra essas imputações. Porque, claro, se você não sabe quantas pessoas estão ali, você faz uma média daquela região ali de onde a pessoa mora. Agora, tem a chance também de, quando vocês não acham a pessoa em casa, perguntarem aos vizinhos sobre o que está acontecendo ali? Muito bem colocado. Na verdade, esta é uma orientação e é o que os recenseadores estão fazendo, né? Ele vai lá na casa da pessoa, mesmo que seja na primeira tentativa, né? Ele não conseguiu contato ali com alguém, por causa que às vezes está em horário diferente, não conseguiu contato com aquela pessoa, ele deve buscar sim informação com algum vizinho ali de quantas pessoas moram naquela casa, né? Garantindo pelo menos essa informação, né? Isso significa que a nossa contagem vai ser o mais próximo possível.
obviamente o recenseador ele vai voltar ali no mínimo 4 vezes para tentar realizar aquela entrevista, para ter um dado mais conciso, um dado mais completo. Mas pelo menos essa informação ele deve obter sim. Agora, a expectativa do IBGE em relação ao crescimento da nossa população. Vocês hoje acreditam que os índices, porque segundo os dados, né, que vocês vêm acompanhando ao longo do tempo, o Brasil tem entre 208 e 210 milhões de habitantes. Na opinião de vocês, esse número vai aumentar bastante de acordo com esse censo agora? Isso. Então, a gente tem observado no Brasil uma série histórica, né, e o crescimento do Brasil ele acaba a nível nacional sendo bem estimado, né, porque no intervalo entre os censos, né, como não tem uma contagem de casa em casa, o IBGE ele faz uma estimativa oficial da população a nível estadual, federal e municipal, né. Essa estimativa a nível nacional e a nível estadual ela é muito boa, a margem de erro dela é muito pequena, né. Quando a gente traz isso para os municípios, né, como a gente tem 12 anos da última contagem em loco mesmo, acaba sendo esperado maiores distorções, né? Então, municípios talvez que vinham num ritmo de crescimento acelerado até 2010, e de 2010 para cá isso desacelerou, então talvez a estimativa esteja além do que é a realidade. O inverso também acontece, né? Municípios que de 2010 para cá tiveram um crescimento, né? Abriu novas indústrias, teve algum atrativo, né? Que trouxe mais pessoas para essa cidade, então acaba que as estimativas de população acabam falhando em captar esse tipo de movimento, né? O censo vem justamente para corrigir isso. Então é natural que nós tenhamos, sim, especialmente a nível municipal, uma variação significativa da população estimada, né, para o ano passado e a real contada este ano. É natural isso. Ok, André, o nosso tempo está acabando. Quais são suas considerações finais? Então, primeiro quero dizer que é uma honra, né, e é muito trabalho envolvido no censo, né? Para nós do IBGE, o censo já começou há muitos anos atrás, né? É muito tempo de preparação, né? Então, colocar isso em prática, né? Ver os desafios acontecendo, mas ao mesmo tempo ver os problemas sendo resolvidos, né? E a gente espera contar com a cooperação da população, né? Afinal de contas, sem a cooperação da população não existe censo demográfico, né? Então, o IBGE ele busca participar ativamente aí, tanto junto com as lideranças municipais, lideranças às vezes de bairro, com a polícia militar, para incentivar a população a responder com segurança o IBGE. E é isso que a gente espera que no fim do ano a gente possa estar aqui de volta para mostrar um resultado definitivo, né? Não só de Pará de Minas, mas do Brasil inteiro. Ok, André, obrigado, pela sua presença aqui no nosso programa e obrigado a você também que assistiu ao Observações. Tem sugestão de pauta? Mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário que ainda não tem a sua marca aqui no nosso programa, não perde tempo. Vai lá no nosso WhatsApp, entre em contato com esse número que aparece aí na sua TV e faça já um contato comercial conosco. Você que perdeu ou quer rever algumas observações que já passou aqui na tela da TV, é muito fácil. Vai lá no meu canal do YouTube, se inscreva nele, ative o sininho e sempre que surgir uma novidade, você será o primeiro a ser avisado. Então você que está aí com seu Instagram, com seu Facebook, enfim, com as suas redes sociais, acesse as nossas redes na internet, @henriquesilva.jornalista e @programa Observações. Semana que vem a gente está de volta com mais um Observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vistas. Tchau!